dia, amados. Desejo saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma quarta-feira onde estaremos meditando nos salmos da Palavra de Deus. Hoje, especificamente, vamos falar do Salmo 58. Este salmo faz parte do grupo dos salmos imprecatórios, que são salmos com estilo hebreu de expressar repúdio ao mal, desejo do triunfo de Deus sobre injustiças. São salmos que pedem vingança divina contra os injustos. No Salmo 58, o salmista expressa a sua indignação com a impiedade. Ele descreve o procedimento dos ímpios no que se refere à justiça e à ordem. São mentirosos e completamente corruptos no seu modo de agir. Seus planos visam lucros desonestos ou prejuízo do que é correto. E a oração de Davi é para que o próprio Deus tome providências contra eles. A justiça, o direito, o que é correto, são características do caráter de Deus. Deus ama a justiça. Por isso, a esperança do salmista é que o próprio Deus interfira na questão. Davi, inspirado por Deus, nos aponta que a esperança do justo está no Senhor. Talvez ele tenha escrito esse salmo no exílio, fugindo de Saul, ou talvez no início do seu reinado em Hebrom. Mas o fato é que Davi escreveu esse salmo depois de pensar muito sobre o caos político que ele tinha herdado do seu sogro Saul, a condição que se encontrava Israel. E essa situação de perversão e corrupção sempre ocorreu em Israel. Os profetas sempre se preocuparam em condenar a iniquidade dos líderes de Israel. A Isaías, Amós, Miqueias, os profetas nunca se calaram diante da injustiça social e do caos de Israel. Então, diante da injustiça, como devemos nos comportar? Como devemos nos expressar como crentes que somos? Davi aqui nos Salmos nos faz 3 revelações essencialmente preciosas, as quais devemos crer e observar. E a primeira dela eu começo dizendo ou falando a respeito dos bastidores do poder. Vejam o que nos diz os versos de 1 a 5. Será que vocês, juízes, tomam decisões justas? Julgam com retidão os filhos dos homens? Longe disso. Pelo contrário, no íntimo vocês planejam iniquidades e distribuem na terra a violência de suas mãos. Os ímpios se desviam desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, preferindo mentiras. Tem veneno semelhante ao veneno da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, do mais fascinantes encantamentos. Os primeiros 5 versículos condenam os homens que pervertem a justiça. Davi começa com 2 perguntas dirigidas a esses juízes, a esses governantes, a respeito do que eles falam e fazem. Falai verdadeiramente justiça, ó juízes? Vocês sabem o que é a justiça? Davi está chamando o povo ímpio que governava a nação com o termo que de fato define como eles se viam: deuses, donos, soberanos. Porque no original hebraico, a definição de juízes é Elohim, é Deus. Então eles se viam e se achavam como deuses, no direito de falar o que bem quer e fazer o que bem quer do jeito que eles assim desejam. Trazendo para a nossa realidade, não é assim que a gente vê na nossa política? Não é isso que a gente ouve nos discursos dos nossos governantes?
se acham deuses intocáveis. Falam como se fossem os donos da verdade, os donos da justiça. Na continuidade da pergunta, o salmista diz, Davi diz, julgai com retidão os filhos dos homens? Julgam o povo, vocês líderes, com imparcialidade? A história está cheia de exemplos de julgamentos injustos. O próprio Senhor Jesus Cristo chamou a atenção que não devemos julgar segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Porque ele sempre assim fez. Ele não julgou por aquilo que as pessoas são, mas sim pelos seus atos, né? E trazendo para essa realidade aqui do salmista, tratando da injustiça humana, Davi censura fortemente os governantes corruptos que pervertiam a justiça e julgavam com imparcialidade. Davi fala aqui dos seus inimigos que faziam esses julgamentos errados. E ele responde às perguntas do que nós vimos aí anteriormente, né? No verso 1, no início do verso 1, com a descrição do procedimento dos juízes. Ele diz, no versículo 2, longe disso. Antes no íntimo engendrai iniquidades e distribuís na terra a violência de vossas mãos. O que o salmista está dizendo é, de modo algum, vocês não julgam o povo com imparcialidade. Pelo contrário, tramam injustiça no seu coração e espalham violência por toda a terra. O seu falar e o seu agir é todo corrupto. E isso vem do fato que a boca fala o que o coração está cheio. E isso nos revela que a raiz da corrupção de todo governo é o coração. O coração é a fonte de toda injustiça. E isso nos leva a entender biblicamente, amados, que política democrática nenhuma no mundo poderá mudar essa realidade do homem. Penetrar na raiz do problema da falta de ética, do falar e do agir dos governantes. Porque todo o seu orgulho e maldade está no coração que trama injustiça. E a única coisa que pode transformar esse coração ou transformar essa política é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o salmista continua nos versos 3 a 5, dizendo, né, e nos mostrando o resultado, o retrato dos bastidores do poder corrompido pelo pecado. Todos os homens estão afastados de Deus desde o ventre. Todos caíram, desviaram da verdade. E a maneira que eles se desviaram da verdade foi através das suas declarações falsas, das suas falsas promessas, do seu falso caráter. Eles eram falsos, pérfidos e não podiam ser confiáveis. Para completar a condenação desses juízes podres, Davi os compara com uma serpente surda. E a sua posição aqui é que havia serpentes que, embora venenosas, peçonhentas, elas poderiam ser encantadas, domesticadas. Esta aqui referida, não, porque era surda. Né? O sentido aplicado aos ímpios é que não havia maneira de superar suas propensões ao mal, de impedi-los de proferir palavras que eram como veneno, ou de fazer mal a todos com quem entraram em contato. Eles são surdos para a verdade. Esse tipo de gente se multiplica nos bastidores do poder. Crescem a cada dia. O que podemos ver é que a corrupção humana não é algo novo, existe desde o Éden. Cercado de tantos perversos, mergulhados em tanta corrupção, sem nenhuma esperança na bondade dos homens, o que nos resta fazer, nós crentes? O que resta o justo a fazer? A segunda revelação
É o brado do povo de Deus, versos 6 a 9, que nos diz: ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca, arranca, Senhor, as presas dos leõezinhos, que eles desapareçam como a água que se escoa ao dispararem flechas, que elas se despedacem, sejam como a lesma que se dilui ao passar, como o aborto de mulher, que nunca vejam a luz do sol, como espinheiro antes que as panelas de vocês sintam deles o calor, tanto os verdes como os que estão em brasa serão arrebatados como por um redemoinho. Não nos resta outra coisa senão pedir por justiça e socorro. Quando nós deparamos com todas essas injustiças e com toda essa perversão, Davi confia em Deus para acertar as contas com esses ímpios. A linguagem dele é forte, mostrando sua raiva contra aqueles que não respeitam os princípios do Senhor no seu tratamento com os outros. O pedido, a oração é que Deus quebre os dentes deles em suas bocas. Seria um absurdo pensar que seria essa literalmente o desejo e o pedido de Davi. E seria inadmissível um crente assim desejar do pior dos seus inimigos. A palavra aqui traduzida por quebrar significa propriamente arrancar. E a alusão aqui de Davi é aos seus inimigos, representados como feras. E a oração que o salmista Davi faz a Deus é justamente para privá-los, né? Que Deus os prive dos meios de fazer o mal. Né? Como os animais selvagens se tornam inofensivos quando seus dentes são quebrados. Da perspectiva bíblica, Davi está pedindo justiça e socorro a Deus, não é vingança. Quando ele diz arranca os queixos dos filhos dos leões, dos leõezinhos, a palavra usada aqui significa propriamente os seus mordedores, os seus trituradores, arranque fora isso. E os leõezinhos aqui não são filhotinhos, são leões, né, aqui já adultos, né, embora jovens em seu vigor e força, em contraste com o leão mais idoso, enfraquecido pela idade. O que Davi está pedindo aqui é que Deus desarme essa gente, tire o poder de morte, de maldade deles. Enquanto o ímpio tiver veneno para destilar e mandíbula para triturar, o justo será afligido. E o pedido do salmista é: tire deles as suas estruturas poderosas para a maldade. Davi não está nos ensinando a quebrar a boca de todo e qualquer político, governante, ou seja, o inimigo, ou desejando que se quebre a boca deles. É uma linguagem precatória, é o desejo de ver justiça e um pedido de socorro. Enquanto esse povo continuar com a sua maldade, o povo vai sofrer. Davi pede também que Deus os faça desaparecer. Ele pede o fim desses corruptos. Desapareçam como águas que se escoam. Davi pede para Deus desestabilizá-los. Ao dispararem flechas, fiquem elas embotadas, inofensivas. As armas deles ficam inúteis. Sejam como a lesma que passam diluindo-se, que eles se desfaleçam, derretam como a lesma num solo quente, até a morte. Como o aborto de mulher, não vejam nunca o sol, que eles possam se tornar como aqueles que nunca tiveram vida real, que eles morram completamente. Como espinheiro, antes que vossas panelas sintam deles o calor, tanto os verdes como os que estão em brasa, serão arrebatados como por um redemoinho. O sentido aqui é que Deus frustre os seus planos, que os seus projetos de maldades não alcancem sucesso.
E o mais importante aqui, amados, é perceber que Davi não busca a sua própria vingança. Ele apenas pede a justiça divina contra pessoas que demonstram desrespeito total para com a vontade de Deus. O próprio Paulo, 1000 anos depois, em Romanos 12, 19, diz: não vos vinguei a vós mesmo, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu que retribuirei, diz o Senhor. Esse é o consolo da igreja em meio ao mundo cheio de caos. Mas até que chegue a justiça de Deus, o povo de Deus não guerreia contra o mal, pegando em espadas de verdade. O povo de Deus não age por vingança. O povo de Deus usa do evangelho, da glória e da graça de Deus, com o coração cheio de compaixão, na esperança que o pecador se arrependa, em oração, em obediência à palavra de Deus, em amor, assim como nós um dia fomos resgatados pelo amor de Deus na cruz em prol das nossas vidas. A terceira revelação é a bênção de Deus. Davi conclui o salmo dizendo que o justo se alegrará quando eles contemplarem o fim dos homens maus, no triunfo de Deus contra a maldade humana. A confiança na justiça de Deus foi motivo de alegria para Davi. Alegrar-se-á o justo quando vir a vingança, quando ele vir a justa punição infligida ao ímpio. Ele vai aprovar, ele verá que está certo, ele ficará feliz que a lei seja mantida e que a maldade não triunfe. Essa alegria do justo ao ver Deus agindo. Banhará os pés no sangue do ímpio. A ideia é que os justos terão emoções quando os ímpios são subjugados e punidos por Deus. Que em algum aspecto essa cena se assemelha ao sentimento dos vencedores numa guerra, que caminha sobre um campo coberto com o sangue dos mortos. Era justamente vendo toda o extermínio, não na sua própria força, mas nessa ação soberana e justa de Deus. A alegria do justo não está na vingança, mas na justiça de Deus sobre o ímpio. Se crermos que Deus virá julgar com justiça, nós não teríamos o desejo de vingança, nós teríamos compaixão. Então se dirá na verdade: há recompensa para o justo. Há um Deus com efeito que julga a terra. Amados, nossas vestes já foram lavadas no sangue do Cordeiro. Não há por que nós querermos lavar nossos pés no sangue dos injustos. Deus é o justo juiz. Ele é quem faz justiça na terra. Ele mesmo recompensará os seus santos, enquanto vai julgar o corrupto que não se arrependeu. Confie em Deus, tenha fé na justiça divina, porque Deus o recompensará na sua obediência. Vamos orar. Maravilhoso Deus, obrigado por essas verdades que o Senhor trouxe ao nosso coração nessa manhã. Que não somente nesse dia, como a cada dia de nossas vidas, diante desse mundo corrupto de maldade e de perversão e corrupção, nós possamos fazer a diferença, não querendo o mal e não incitando a violência e não desejando e não incentivando a maldade e a violência com as próprias mãos, mesmo diante dessa corrupção e das injustiças sofridas, mas que nós confiemos no Senhor, entreguemos a vida desses corruptos em suas mãos e que nós confiemos que o Senhor é o reto juiz, que julgará o mundo com a tua justiça. É a nossa oração, ó Pai, e o nosso consolo. Em nome de Jesus. Amém.